Olá, boa tarde. Essa é a terceira edição do Dia do CNN Mercado, com tudo que acontece na economia, na política e influencia os seus negócios e os seus investimentos. Depois de 2 dias seguidos de forte alta, o Ibovespa perde força nesta tarde de quinta-feira. Agora, o Ibovespa cai perto de 1%. No mercado de câmbio, o real segue firme e forte e tem uma ligeira queda às cotações do dólar. A moeda norte-americana, neste momento, está sendo trocada por R$ 5,17. Eu vou pedir só para a técnica usar o meu TP aqui, colocar o meu TP, porque eu estou sem TP neste momento. Aqui no Brasil, os investidores seguem atentos à informação e à tramitação da PEC da transição lá em Brasília. O mercado continua com a percepção de que o mundo político vai levar os números para um patamar inferior daquele que foi apresentado na minuta e também com um patamar de prazo diferente do que a gente tem agora. Esse clima negativo é reforçado pelo ambiente externo. Em Nova York, as bolsas têm um dia de queda depois da forte alta da quarta-feira. Ontem, as bolsas por lá subiram muito, puxadas pelo discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que sinalizou que estão abertas as portas para uma alta menos intensa dos juros lá nos Estados Unidos, já na reunião de dezembro. Um dos motivos dessa perda de força nos Estados Unidos hoje são novos dados de inflação de um índice chamado PCE, que, aliás, é um dos indicadores mais observados pelo Banco Central dos Estados Unidos para tomar a decisão sobre os juros. Esse índice subiu 0,3% em outubro, mesmo ritmo de setembro, mas o núcleo desse indicador ficou abaixo do esperado, o que de fato mostra um certo alívio na alta dos preços. Esse número reforça que o ritmo de alta dos juros lá nos Estados Unidos realmente pode ser reduzido agora já no mês de dezembro. Agora, voltando a falar do Brasil, em entrevista aqui à CNN, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que a formulação de uma nova âncora fiscal por causa do estouro do teto de gastos com a PEC da transição deve estar atrelada à contenção das despesas e não necessariamente a uma meta para a dívida pública. Vamos conferir. A meta da dívida ela é inviável na prática e, se for colocada, nós vamos saber disso com o correr do tempo, porque a dívida é influenciada pela taxa de juros não é a taxa de juros do Banco Central só, é a taxa de juros paga pelo Tesouro Nacional no mercado. E o governo não controla essa taxa. Então, vamos supor, num determinado momento, aumenta a insegurança por alguma medida, ambiente nacional e internacional, a taxa de juros sobe, estoura o teto. O governo vai fazer o quê? Vai dizer que não vai pagar os juros? Então, o governo tem que estabelecer meta, tem que estabelecer objetivos sobre o que ele controla. E o que ele controla é despesa. Então, qualquer medida de teto, etc., seja o atual, seja com pequenas mudanças, tem que ser feito sob despesas e não sob dívida. Muito bem, para além da discussão sobre a PEC e o marco fiscal, a notícia mais importante da economia hoje é que a economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Esse dado foi divulgado pelo IBGE e veio um pouco abaixo do projetado pelos economistas. A boa notícia é que os trimestres anteriores tiveram uma revisão para cima do ritmo da atividade econômica. Como a gente pode ver na tela, esse foi o 5º trimestre consecutivo de crescimento da economia. E o gráfico também mostra que a atividade está gradativamente perdendo ritmo ao longo dos últimos meses. Esse resultado, com esse de manhã, foi puxado especialmente pelos setores de serviços, tecnologia e indústria. Por outro lado, o comércio e agropecuária tiveram queda da atividade. Agora a gente fala da Petrobras, que reduziu em cerca de 6% o preço do combustível de aviação, do querosene, para as distribuidoras agora no mês de dezembro. Esta variação é na comparação com o mês de novembro. Essa notícia está em destaque no site da CNN para Eduardo Sanovics, que é presidente da ABA, Associação Brasileira das Companhias Aéreas. A queda do preço ainda é insuficiente para o setor e as companhias continuam muito afetadas pela alta dos preços. No acumulado do ano, o combustível dos aviões ainda acumula uma alta de quase 50%.
Na Bolsa de São Paulo, as ações das duas maiores companhias aéreas brasileiras não responderam à boa notícia, tanto Azul como Gol caem nesta tarde. Ontem, dia do pagamento da primeira parcela do 13º salário, e a gente teve um recorde no sistema financeiro. Foi no volume de Pix feitos por empresas e por nós, clientes. Ao todo, nós fizemos 99.400.000 transferências nas 24 horas de ontem, quarta-feira, 30 de novembro. É um volume 6% maior que o recorde anterior, que foi registrado em 7 de outubro. O Banco Central não informou o volume em dinheiro, em grana que a gente transferiu, mas a gente sabe que desde setembro o total das transferências já está na casa do R$ 1 trilhão a cada mês. Atualmente a gente tem 129 milhões de brasileiros e brasileiras cadastradas nesse sistema que juntos tem 500 milhões de chaves Pix. Na hora de se identificar, o CPF é a alternativa mais popular, com 115 milhões de chaves. Depois aparecem os números de celular, com 110 milhões de chaves, e os e-mails, com outras 79 milhões de chaves. Mas olha que interessante, aquelas chaves aleatórias, que são combinações esquisitas de números e letras, são a maneira mais popular de todas, mais do que esses números óbvios, porque existem 222 milhões de chaves aleatórias. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta no começo da noite, às 10:50, com o fechamento dos negócios. E agora você segue com o CNN 360 com a Tainá Falcão. Até já!